Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Elas que Correm. Eu sou Bianca Ewald. Eu sou Leda Batista, somos duas corredoras que éramos para ser rivais e decidimos nos juntar e inspirar umas outras e outras mulheres. Até essa frase linka muito com o tema de hoje, que é para falar sobre a importância das amizades na corrida. Lógico que no esporte em geral, mas a gente vai trazer para o mundo da corrida e até trazer muitas vivências, né, do quanto que as amizades foram importantes para treinos, para provas, para a gente atingir diversos objetivos e até trazendo um ponto aqui, né, que talvez se não fosse a corrida, você, a gente não teria tantas amizades se não fosse o esporte ali que tivesse unido, né? Com a gente certeza, já falou né? sobre isso. E eu acho que até se conhecido, né? Esses dias uma amiga lançou essa pra mim, assim, onde é que tu pensa em conhecer pessoas, né? Porque as minhas redes hoje em dia, elas estão, claro, tenho redes de outros lugares da vida, assim, mas atualmente a minha rede de amizade, de relacionamento tá vindo toda do esporte, assim, né? Muito da corrida. Então, não sei, dificilmente a gente se conheceria, sei lá, as duas se matriculando numa aula de cerâmica, talvez, mas acho um pouco difícil. Mas se não fosse a corrida, sabe? Se não fosse o esporte, assim. O quanto que a gente, na vida adulta, a gente começa a ficar mais, às vezes, solitário, né? Uhum. Ou, às vezes, assim, tendo menos oportunidades para conhecer novas pessoas. Porque, cara, a vida adulta, ela é exausta, a gente tá trabalhando o tempo todo, às vezes quem trabalha em escritório, às vezes só quer estar em casa e não quer ver ninguém. E, às vezes, a corrida, o esporte é o lugar para você conhecer pessoas novas, ter esse vínculo de amizade que, assim, às vezes não tem interesse nenhum, sabe? No sentido de trabalho ou algo do tipo. Você só quer o apoio, você só quer, tipo assim, soltar uma piada e alguém rir contigo, sabe? Sem nada, assim, muito concreto, com objetivo. Eu acho que isso é muito importante. Muito legal mesmo. Tem muito a crise dos relacionamentos dos 30 mais, né? Que a gente tem cada vez menos energia de estar fazendo novas amizades, enfim, né? Eu acho que... mas é muito legal porque também tem pessoas jovens, porque antes tinha muito isso, assim, eu ficava percebendo, não, mas é só quem é 30 mais que tá vindo pro esporte porque tá com preguiça de socializar em outros campos da vida e tamo aí juntos, né? Mas também tem galera ali dos seus 20 anos também, então isso é muito legal, assim. E a gente comenta bastante sobre o quanto a corrida tem trazido pessoas que se sentem muito sozinhas ou que tem uma rotina, às vezes, que trabalho, casa, família. E a corrida entra como algo relacionado à saúde física e se torna algo de saúde mental mesmo, né? Algo de saúde emocional, assim. Isso é muito legal. Sim. Fiquei super Não, exato. E até eu vi uma frase nas redes sociais esse dia que é muito verdade, né? A gente valoriza muito as nossas amizades da infância e acaba não valorizando as amizades que a gente cria, sei lá, depois dos 25 anos, digamos assim. Né? E aí, no lugar do esporte, é uma amizade tão legal, porque é aquela que te impulsiona, que te incentiva, que vai ser muitas vezes literalmente um ombro amigo naquele treino que você não conseguiu fazer da forma que você gostaria. Quando algo dá errado também, ali tem a sua amizade, se está insegura, se está com medo, tem aquele amigo que vai correr com você, vai enfrentar aquele desafio com você, e o quanto isso te ajuda, sabe? Te fortalece. Independente de tipo, qual é o objetivo de cada uma ali. Tem uma... Às vezes eu recebo relato assim, né? Tipo, a galera vindo conversar e fala: mas os meus amigos não praticam atividade física, eu quero pedalar, eu quero correr, eu quero fazer atividade ao ar livre, mas a minha roda de amigos não tem esse perfil. E eu acho que também tem isso, o perfil da amizade vai mudando quando você tá no esporte, né? E aí é aquela coisa, começa que as relações nascem ali dentro do esporte, né? Quando eu comecei a correr, eu comecei sozinha também, que eu morria de vergonha de ir pra rua correr. Aí na esteira já teve essa barreira de correr na esteira, mas aí consegui perder a vergonha. Mas então é isso, você vai construir a sua rede de amizade ali também. Então é um desafio para muitas pessoas, eu acho, sabe? Mas a amizade nasce. Nasce, E acaba sendo às vezes até inevitável, assim, né? De um puxar o outro no treino, às vezes, né, a importância desses treinos coletivos que as assessorias fazem,
Porque você vai ali, cumprimenta, e você vai lá, encontra a pessoa 3 vezes na semana e de repente aquilo se torna... E quando a gente fala de amizade, é lógico que a gente tem aquelas amizades assim, que você vai contar algo extremamente íntimo ali, né? Porque você se sente segura para aquilo. Mas existem as amizades também, assim, né? Que a gente fala, são os colegas de dia a dia. De convivência mesmo, de convivência. Né? E eu não vejo isso com maus olhos também, sabe? Não, no sentido de... só tem que ter amizades, aquelas que são realmente extremamente profundas. A vida não é só assim também, né? Concordo, E eu acho que é importante esse relacionamento que você tem com as pessoas que você treina. Eu sou uma pessoa assim que os meus melhores resultados, as minhas melhores fases no esporte, tanto na natação quanto na corrida, foram quando eu estava rodeadas de boas pessoas. No sentido de quais eram as energias que elas me passavam, os assuntos que a gente conversava. E não era esses vínculos de tipo performance o tempo todo. Não foi. Então, eu aprendi isso e é o que eu busco, sabe? Indo para São Paulo, eu acabei indo para uma assessoria que era bem voltada à performance, muito grande, e pouco me enturmei. Aí eu fui para uma outra assessoria, que aí tem as pessoas que estão começando a correr, as pessoas que estão, sei lá, ali fazendo só a sua atividade física, tem seus trabalhos e tudo, menos voltada à performance, assim. E, nossa, ali eu me conectei muito. E o ano passado foi um ano muito bom pra mim, assim. Então, eu valorizo muito as minhas amizades. Quando eu morava em Campinas, a minha assessoria que eu treinava era extremamente pequena. E aí era eu e mais 4 meninas. E cada uma com o seu objetivo. Por exemplo, tipo, eu gosto de performar, né? Aí tinha uma outra que era mãe, a menina tinha 3 anos, mas ali tava ali colocando o esporte na vida dela, então tendo que conciliar a vida de mãe, trabalho, e tendo esse momento para ela treinar. Uma que tava assim, né, na correria, e assim, o objetivo dela era só conseguir fazer o treino. A outra que tava ali no objetivo de fazer uma meia maratona. E cada uma se apoiava, assim, sabe? E isso foi muito bom, foi muito importante. E era gostoso ouvir delas que eu era uma inspiração para elas. E aí, quando elas também atingiam um objetivo, delas virem falar para mim, extremamente felizes e tudo. E, cara, aquilo me preenchia porque era uma troca muito, muito grande, assim, muito valiosa. O esporte acaba sendo algo até mais, para mim, tá muito nesse lugar do que a conquista em si, da medalha, processo, do pódio. Né? Eu acho que isso me preenche mais, assim. Eu acho que traz essa leveza, né? Eu acho que isso que tu fala, assim, de ver inspiração nisso também. Eu também tenho esse sentimento, assim. Agora eu tô até nesse movimento, eu quero retomar os treinos coletivos, assim, com assessoria, com os grupos, porque eu sinto que tem um lado meu ali de pessoa e de atleta que amadurece muito, que cria essa conexão, é muito importante, sabe? Por questão de agenda, de horário, de trabalho, eu tenho treinado muito sozinha. Mas agora, a partir desse mês, já quero retomar esses treinos com um grupo, assim. Porque é isso que tu falou, a gente pode inspirar os outros, mas quem tá ali todo dia presencial, treinando, separando um tempo do seu dia, também inspira a gente. Muito, muito. Sabe? Então, assim, E é isso, é essa energia que tu tá rodeado, essa leveza, assim. E também a intimidade de relacionamento que tu vai construindo, que eu acho muito legal de treinar em grupo, assim. Tu sabe que fulano tá se preparando para tal prova, então tu acompanha esse processo. A pessoa sabe que tu tá também numa periodização para alguma prova, então esse feedback, sabe, que vocês vão trocando, essa intimidade que a gente cria só de estar naquele espaço juntos, isso é muito bonito, né? Pessoas que estão num único espaço, sem segundas intenções, sem outras pretensões, fazendo algo que gosta e deixando com que essa troca aconteça, assim, isso é muito massa. Eu também eu cresço muito com isso, assim. E é muito legal, porque recentemente eu estava em periodização para uma meia maratona e eu estava treinando bastante com um amigo meu, né? Porque ele estava treinando para 21 também. E aí teve num desses treinos, assim, a gente tava faltando coisa de 4 semanas pra prova. A gente aí a gente tinha esse ritual, a gente treinava juntos e depois a gente parava pra tomar um café, né? E aí num desses dias, assim, ele falou: o que tá rolando, assim? Tô sentindo que tu tá desanimada. Eu falei:
tu acha? Eu falei pra ele assim, eu nem tinha feito essa leitura, né? Ele falou, eu tô sentindo, porque quando tu chega, tu tá animada, tu comenta do treino, tu quer registrar, tu quer ver foto e tal. Daí eu falei, cara, eu não tô tão confiante como eu costumo estar, assim, pra uma prova. E isso tá me deixando, não sei se insegura, mas desconfortável, assim, sabe? Cara, o ritmo não tá encaixando do jeito que eu imaginei, não tô rendendo tanta velocidade, tava imaginando outra coisa. Aí tava naquela angústia, assim, sabe? E aí ele falou, viu? Te conheço, né? Então é muito legal essa intimidade que a gente constrói, sabe? E aí volta aquele ponto que já toquei em outro podcast, assim, né? A importância de tu ter uma prova que tu coloca lá no teu calendário, no teu mural, lá na parede, e que tu visualiza como uma prova-alvo. Porque tu cria um relacionamento, assim, não só com a prova, não só com esse processo, mas com quem tá vivendo esse processo junto contigo, né? Então tu sente que tu não tá sozinho, que tu tem todo um suporte, né? Eu acho que a gente fala bastante do suporte profissional, e eu acho que é importante, claro, mas o suporte das relações. Nossa. Emocional, sabe? Tipo, isso é algo gigante, assim, no esporte. Eu acho que é o que mais me mantém firme hoje em dia e com amor, assim, tá correndo. Porque eu lembro que quando eu fiquei lesionada, o que eu senti falta era de correr com os amigos, assim. Não era estar numa prova competindo. Claro, é gostoso também, em alguns momentos eu senti falta, mas assim, poder encontrar com um amigo pra correr e depois tomar um açaí Nossa, é total. único, sabe? Muito, muito. E eu vejo hoje, valorizo muito, principalmente nas provas também, sabe? Claro que a minha família me apoia muito, então, assim, quando a minha mãe tá presente numa prova, quando o Henrique tá, sabe? De chegar e saber que tem alguém ali me esperando, tenho esse privilégio, assim, sabe? Mas, se não, eu busco algum amigo, alguma amiga, pra estar lá junto, sabe? Porque eu acho que esse apoio emocional e que, às vezes, cara, não ia mudar em nada no sentido físico, né, dela estar ali ou não, mas de saber, assim, dessa parte emocional, realmente acho que pra mim é muito importante. E aí você também trouxe, né, essa questão dos treinos. Eu não tinha parado ainda pra pensar nessa questão da periodização e dessa questão De vínculo, sim. do vínculo, né? Então, assim, às vezes esse amigo, ele te apoiou muito e, cara, que coisa linda, assim, né? De ter um amigo ali que tá te ajudando nessa preparação. Mas, sei lá, às vezes tem gente que tá preparando junto, né? A gente vê as majors e tudo, que tem muita gente ali se preparando para essa prova, que é um processo longo, só que tá todo mundo ali, e aí um puxa o outro, né? Quantos treinos a gente já quis desistir, mas só de ter alguém ali do lado que você gosta, você não desistiu, assim. Isso é foda, cara. Isso é muito foda, assim. Ou dar o seu melhor num treino mesmo, né? Eu tava falando com a Bia, assim, que a gente fez um treino, tem um tempinho aí juntas, e eu me arrisquei nesse treino porque era um ritmo, a Bia ia fazer para um ritmo mais forte do que eu tava treinando, então eu sabia, cara, de duas uma, né? Ou vai dar muito bom, ou vai ser um vexame, né? Mas é aquilo, eu me senti confortável de poder até quebrar ali, eu não consegui acompanhar o treino todo. De arriscar, né? De arriscar, fato, assim, né? sabe? Tipo, de ser alguém que eu tenho essa confiança, essa admiração. Acho que começou com uma admiração nossa relação, mas essa amizade vai dando segurança pra gente, né? Onde tu pode estar vulnerável ali. E aí chegou um momento que ela falou, não, mantém cabeça, vamos lá, consciência. E é isso, assim, ó, se eu tivesse sozinha, eu sei que eu não estaria puxando aquela distância para aquele ritmo. Então, e é isso, né? Tem dias que você não vai estar tão bem, não vai estar no teu melhor dia, mas pode ser que o teu colega de treino, teu amigo de treino vai estar melhor. Então, isso é muito legal, assim, também. E eu acho que é um outro ponto que a corrida traz, né? Que é muito massa, que mesmo quando a gente tem treinos diferentes, ritmos diferentes, a gente consegue encontrar para treinar. Eu costumo fazer isso assim com os meus amigos, porque se a gente ficar esperando todo mundo ter o mesmo treino, todo mundo ter o mesmo ritmo, a gente não encontra para fazer junto. Tipo, eu e a Bia, às vezes a gente marca na pista para correr juntas, mas ela tem a planilha dela, eu tenho a minha, e às vezes se a gente conseguir, a gente aquece juntas, desaquece, depois troca ideia. Mas é isso, assim, então tem amigo que a gente marca, ele vai lá, faz o treino dele, eu vou lá e faço o meu, e depois a gente faz a resenha ali e fica comentando como foi, sabe? Então a gente se acompanha, esse
se acompanhar, sabe? E aí também acho que trazendo a questão da, né, a importância das amizades para nós mulheres, no sentido, né, foi tema do nosso último episódio, mas da segurança de não correr sozinha na rua, né, da gente estar entre amigas, pessoas que a gente confia, não pode não ter um homem naquele treino ali, mas só da gente estar em mais pessoas, aquilo já traz uma segurança gigantesca pra gente treinar. Faz total diferença, assim, né? Quando eu vou correr sozinha, assim, na Via Verde, é uma coisa, correndo sozinha. E é muito doido, porque às vezes também, se eu vejo outras mulheres correndo, que eu nem conheço, nem sei quem são, eu já... Ai, que massa, sabe? Já dá um alívio, assim. Então, eu acho que esse movimento tem crescido muito, aqui na cidade mesmo, assim, tá muito forte. Todo final de semana tem algum grupo de corrida. Eu vi que hoje mesmo teve lá no Parque Malve. Eu achei muito legal. E então, assim, todo final de semana, dia de semana é mais difícil, né? Mas eu sei que tem acontecido, assim. E a grande maioria dos treinos, majoritariamente, são mulheres em treinos coletivos, Sim, né? Sim. Se a gente for... Isso é um sinal, né? Por que são mulheres, né? Porque esse espaço é uma demanda de ter treino coletivo, de se sentir segura, de se sentir acolhida, de sentir que precisa desse incentivo. Então, isso é muito, muito legal, assim. E tem crescido. Que bom que tem crescido. Que bom e a que gente tem está crescido. nesse movimento juntas. Exato, exatamente. Até a nossa ideia é trazer, não treinos, mas esses encontros pra gente se conectar mais. Se conectar, tipo, na vida real, cara. Que assim, a gente gosta muito do que a gente faz aqui, de compartilhar assuntos e de levar insights pra vocês, de tudo que vocês ouvem. Mas eu acho que por experiência própria, não existe conexão maior do que a vida real, assim. Então, vem aí, gente, é porque a Isso que eu ia gente falar, né? treina, Ela a tá gente segurando. trabalha, a gente edita, faz tudo aqui. Aí, às vezes, a gente não tem tempo de organizar direito as coisas, mas vai acontecer, gente. Eu achei que tu ia falar, sabe? Em maio, coloquem na agenda, a gente vai ter um encontro nosso aí presencial para um café, para uma troca, né? E é isso, estamos animadas, né? Vai ser bem legal. Mas é muito legal isso também que tu traz, assim, porque isso muda o cenário da própria cidade, né? Então eu vejo que aqui a cidade, o cenário da cidade está mudando, sabe? A vivência do que é viver a cidade, do que é ocupar a cidade. Eu acho muito legal quando a gente vê o esporte alterando o cenário da cidade, sabe? É muito bom treinar no mato, se isolar, treinar nos lugares assim, gosto bastante de estar na natureza, mas eu também gosto de ver esse movimento do esporte alterando a cena da cidade. E eu acho que eu gosto muito da corrida por isso, assim, tipo, do correr na rua, mas a buzina do carro não te incomoda. Tem treino que se eu posso fazer uma rodagem, que eu tô ali nesse sentimento de cidade, eu gosto de fazer. Então, eu gosto de ver essa intervenção, sabe? E eu acho que esses treinos coletivos têm feito muito pela cidade. Acho que é isso, assim, que a gente valorize essas amizades, esses pequenos encontros que a gente faz nos treinos, porque eles têm um valor imenso. Eu e a Leda, a gente não teria se conhecido, né? Que a gente falou no começo, se não fosse o esporte. Que bom que eu e a Leda, a gente teve esse olhar de não levar a competitividade para um lugar de rivalidade, porque, cara, seria uma pena essa amizade, se essa amizade não existisse, assim, né? sabe? Sim. E durante a vida, né, quantas amizades talvez deixaram de existir por causa desse lugar. Então, que a rivalidade vire um lugar de inspiração, vire um lugar de admiração e, quem sabe, ali depois, uma grande amizade. E a ideia de fazer prova fora da cidade, eu acho que também é uma... Eu não sei, eu tento linkar isso, assim, né? Acho que quem faz esporte por diversão e tudo mais, de fazer viagem relacionada a esporte, então pegar uma prova em outra cidade. Eu ainda não faço com a frequência que eu gostaria, mas em algum momento vou chegar lá, de viajar mais para correr. Mas quando a gente corre em outra cidade, em outro estado, isso abre uma porta também pra gente fazer esse contato com mais mulheres que correm, né? Tipo assim. E é isso que tu falou, pode ser tanto essa amizade mais de convivência, mais de troca sobre o esporte, mas também pode ser uma amizade íntima mesmo, assim. Sim, fora total. a Bia, assim, eu tenho uma outra amiga que a gente se conheceu em prova, e ela é mineira, né? Talvez se ela fosse do sul,
Não sei se ela teria interpretado isso tão bem, assim, mas no meio da prova, ela estava liderando e eu alcancei ela, né? E eu tava correndo no ritmo dela, a gente tava juntas, só que chegou um momento que eu apertei o ritmo, assim, eu ia passar ela. E aí eu peguei, isso era na metade da prova, eu peguei e falei pra ela, mantém forte, porque tem uma outra corredora nos alcançando. E eu quero a gente no pódio, eu falei pra ela. Tipo, isso poderia ter batido de um jeito negativo pra ela, mas aquilo foi um incentivo. Nossa. E desde então a gente virou muito amigas, assim, sabe? Nossa. Então, tipo assim, eu acompanho ela, ela me acompanha, então isso é muito legal. E eu acho que também quando a gente fala ali de ter um suporte, que nem tu falou, de amigos que vão assistir as tuas provas e familiares, né? Meu Deus, esses vocês, olha. Os que acordam assim, ó, cedo sempre. leva pro coração mesmo. Assim. Esses Ou são bem especiais. acordar 4:30 da manhã, sendo que tu não vai correr. Não sei se eu faria, não. Tem vezes que nem eu quero acordar esse horário, sabe? Mas isso vai pro coração. Mas eu acho que essas outras pessoas da nossa vida, essas outras amizades que são esse suporte e que não correm. Por exemplo, hoje mesmo eu vou viajar para fazer uma prova amanhã que é em Floripa e é isso, eu vou ficar na casa de amigas, sabe? Que não corre, sempre acorda. 5 da manhã pra me ver correr lá. Uau, maravilhosa. Eu amo ela, mas eu não sei se eu seria tão... Acho que eu iria em uma prova, assim. Não, brincadeira. Continue. Mas então essas outras pessoas que fazem parte, né? Que são amigas e que não necessariamente estão ali correndo, ou às vezes nem entendem completamente por que tu faz isso, né? Que diz assim, o que aconteceu? Em que momento tu bateu a cabeça e tu decidiu que tu ia se dedicar tanto ao esporte? Então tem essas amigas, mas que de alguma forma estão te acompanhando, estão do teu lado e vê valor nisso, sabe? Eu acho isso muito legal, muito irado, assim. Bom, gente, então espero que vocês tenham gostado desse papo. Levem esse assunto aí para suas amigas, para seus amigos, para a pessoa que treina com você. Curta esse vídeo, segue a gente nas redes sociais, segue a gente aqui no canal, no YouTube. E é isso. Obrigada, gente. Até o próximo episódio.